Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos conversar sobre novos céus e nova terra. Coloque aí seu comentário abaixo o que você acha, o seu conhecimento para acrescentar a gente. Toda segunda-feira nós estamos lendo textos proféticos do Novo Testamento que falam do período de transição e de como será o novo céu e a nova terra. E hoje nós vamos acabar de ler Isaías 66 a partir do versículo 10. A felicidade eterna de Sião. Regozijai-vos juntos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exaltai com ela todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Irmãos, parando aqui, se lembrem lá no primeiro vídeo que a gente estava conversando que essa Jerusalém e as pessoas habitantes dela serão exaltados. Os santos serão exaltados financeiramente, de forma que nós lemos lá no... Quem não viu, veja os primeiros vídeos. Fala que as pessoas vão procurar os santos, porque os santos vão estar governando sobre as outras nações, assim como a profecia lá de Daniel e de Apocalipse e outras profecias falam que o reino será dado aos santos. Então as nações estarão se voltando para os santos. Por isso vai dizer aqui que a glória das nações, será estendida. Estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente que transborda. Esse povo será financeiramente abençoado, e não só financeiramente. A gente vai ler também outros livros, que o Criador vai fazer uma transformação nessas pessoas. Então, as outras nações vão reconhecer que tem algo de diferente nesses santos. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei em Jerusalém, e vós sereis consolados. Vós o vereis. Está falando de quem? Então, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Vai falar os ossos revigorando, vai falar de longevidade. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Como nós falamos nos primeiros vídeos, vai acontecer uma purificação na terra. A grande tribulação, enfim, por exemplo, ela é uma forma de purificação. Você vai ver no livro de Daniel, e se eu não me engano em Apocalipse também, vai falar que, por exemplo, vai ter santos que vão passar pela tribulação para que eles sejam puros, para que eles sejam purificados. Vai usar uma outra linguagem para dizer isso, que eles vão ser purificados. E aqui, nesse texto, que me perdoe qualquer barulho de fundo, tá? Que a gente vai ler agora, os próximos versículos, vai falar de rituais que não são exatamente assim, desse jeito, mas são figuras de linguagem para dizer que acontecem rituais de culto espiritual que o Criador abomina. E essas pessoas que praticam isso vão ser eliminadas da face da terra. Porque para a iniquidade ser eliminada, ou as pessoas precisam se arrepender e trazer o reino dos céus para cá, praticando as obras de Cristo, ou se as pessoas continuarem e não tiverem arrependimento, elas serão eliminadas, assim como diz em Salmos e em várias outras palavras, que as pessoas, os filhos da iniquidade, serão eliminados. Os que se santificam, versículo 17,
e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos, lembra que eu falei para vocês que vai haver sim um remanescente, pessoas que serão salvas da tribulação. E aqui vai falar um pouquinho dessas pessoas. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pu e Lude, que atiram com arco a Tubal e Javã e as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por ofertas ao Senhor. Aqui, irmãos, a partir desse versículo 20 aqui, essa forma que eles vão trazer essas pessoas como oferta para o Senhor, vai falar até mesmo do poder financeiro que essas pessoas que estão sendo evangelizadas têm. Olha só, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas. Aqui o Criador está marcando um tempo em que essas pessoas vão começar a executar o seu chamado. Todos eles vão pregar, vão sair para pregar, mas vai ter um período em que eles serão separados para funções de cada um na sua função, de acordo com aquilo que o Criador chamou eles. Porque como o novo céus e a nova terra que hei de fazer, ou seja, esse período aqui, irmãos, que nós estamos lendo agora, não é novo céus e nova terra. É um período de transição, é o período, como eu disse anteriormente, da tribulação, mas eles não estão passando na tribulação. Que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Ou seja, irmãos, existem festas que o Criador instituiu lá no Antigo Testamento, que no milênio, né, algumas pessoas chamam de milênio, estarão acontecendo. Essas festas estarão acontecendo durante esse período que algumas pessoas chamam de milênio. Mas ainda não é aqui. Ele está falando de uma coisa que vai acontecer. Eles sairão. Quem sairão? Aqueles que foram salvos, segundo está escrito lá em cima, no versículo 19. No versículo 19. Que ele vai falar que esses foram salvos. Se você não viu, veja o vídeo que fala sobre a fuga da Babilônia. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Aqueles que a gente viu no primeiro vídeo, que se levantaram para se unir, para fazer guerra contra o Criador dos céus e da terra, contra Cristo, o Cordeiro, que é descrito em Apocalipse. Eles levantam para fazer guerra contra os santos, né? E como eu disse lá, alguns santos acabam morrendo, porque uma guerra, por mais que saia um vencedor, o vencedor, infelizmente, tem perdas, né? Tem baixas, pessoas morrem no meio dessa guerra. Mas esses santos, eles são preservados de forma que eles estão executando a missão deles, eles estão fazendo o que eles têm que fazer, pregar, executando o ministério deles, sendo exaltados, mas quando eles saem, no meio disso tudo, ou no final disso tudo, né, eles veem aqueles que prevaricaram contra o Senhor, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Ou seja, eles receberam um livramento, eles estavam guardados. É aquele livro que nós lemos, aquele versículo que nós lemos
Apocalipse, que vai falar: eu te guardarei sobre a provação que há de acontecer em toda a terra. Eles são poupados, mesmo que o anticristo domine toda a terra, o Criador vai ter a forma dele preservar essas pessoas. É isso, irmãos. Na próxima segunda-feira a gente continua a leitura de um outro capítulo, tá bom? Ou de outro livro. E a gente continua falando do novo céus e da nova terra. Amém? Comenta alguma coisa embaixo, comenta o seu conhecimento para adicionar aqui ao nosso conhecimento, tá? Fiquem em Cristo, até o próximo vídeo.